lembrar uma das canções que eu cantei muito aqui. Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus mas não podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor e todo o teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Aleluia. Bom dia ou talvez boa tarde. Dia 25 de junho de 2024, meio-dia e 8, né? Estamos no nosso... Na verdade é a terceira live, né? Porque começamos com a live 0 horas, meia-noite. Tivemos a live das 6, que foi transferida para as 8 horas, onde demos introdução ao nosso tempo de jejum, nessa campanha, ou nessa mobilização, ou jornada, né? 40 dias, e hoje estamos no 8º dia dos 40, e nesse dia, ou nessa fase da jornada, estamos trabalhando os temas de santidade, obediência e fidelidade. Logo cedo pela manhã, nós ministramos acerca da santidade como um princípio inegociável para quem estabelece, ou melhor, para quem é chamado das trevas para a luz, para um relacionamento com Deus, por intermédio da obra, a obra do Espírito Santo, a obra santificadora do Espírito Santo. A santidade é inegociável porque sem ela, Hebreus capítulo 12, versículo 14, ninguém verá a Deus. Então, se nós estamos tornando Deus a nossa prioridade, estamos desenvolvendo essa consciência, essa mentalidade de que não é só no contexto histórico, social, por assim dizer, dos relacionamentos congregacionais, nas questões associadas às placas ou numa conduta do ponto de vista religioso, que entendemos que Deus é prioridade. Deus não é somente prioridade como que algo impessoal. Não. Deus é a sua, é a minha, é a nossa prioridade. Estamos aqui porque dele, por meio dele e para ele. E uma vez que essa é uma realidade inatacável, existem os argumentos que vão surgir, mas todos eles fracos, falhos, falaciosos e enganosos, facilmente destruídos e anulados pela verdade da palavra de Deus. Então, você que está acompanhando essa série, estamos hoje, estamos no 8º dia, restam então ainda 32 dias. Se restam 32 dias, é porque já avançamos para o 36º dia, uma vez que toda a jornada tem 68 dias. Então, hoje é o 36º dia dessa caminhada, dessa jornada, sendo que neste período entramos na terceira etapa, que é a etapa de transformação, uma vez que a primeira foi um despertamento para a realidade de Deus ser a nossa prioridade. A segunda foi um momento de conscientização, que é justamente estabelecesse, a partir do despertamento,
um aprofundamento de um senso de urgência, de uma consciência para a ação, porque a vida com Deus é uma vida de resultados sobrenaturais, milagrosos, de um caráter firme, de uma vida santa, de uma disposição de obediência por escolha e de uma fidelidade que não se negocia. E diante desses aspectos, entre outros, que a Escritura pode, com certeza, trazer como pano de fundo para deixar claro e mais nítido o cenário da vida de alguém em que a mentalidade está estabelecida como Deus sendo a sua prioridade, nós então entendemos que precisamos de fato resgatar valores e princípios que nos coloque neste lugar onde a nossa agenda diária ela começa a ser remodelada. Aquilo que para nós antes era algo importante, porque na sua agenda só entra o que é importante. Você e eu só temos tempo para aquilo que é importante. Eu estou aqui agora diante desta câmera, gravando para você, mesmo que não tenha ninguém ainda assistindo, e para você que vai assistir essa programação gravada, que Deus te abençoe. Eu estou aqui porque isto é importante para mim. Eu estou aqui por ter no meu interior um coração aquecido, uma alma afogueada, uma mente iluminada a partir do sacrifício do meu Redentor, daquele que se tornou dono da minha alma, o meu Senhor e também Salvador, Jesus Cristo. Por esse motivo, estou com a câmera aberta, não para trazer um conteúdo de cunho puramente ou tão somente religioso do ponto de vista social, que traz aspectos vazios para esta religiosidade. A religiosidade bíblica cristã, a religiosidade judaico-cristã, ela, segundo o apóstolo Tiago, sendo verdadeira, ela tem 3 aspectos fundamentais: cuidar das viúvas na sua vulnerabilidade, cuidar dos órfãos nas suas necessidades e se manter incontaminado do mundo. Isso quer dizer que há uma disposição clara, não somos passivos, não estamos aqui para estar envolvidos com discussões que para nada servem a título da edificação da fé, de uma proposta de vida piedosa, de uma disposição de ação e de conduta que revele Cristo vive em nós como a esperança da manifestação da glória de Deus, que, por sua vez, tem como expectativa na vida de todo crente, que na vida desta pessoa a vontade dele se cumpra na terra como que ela se cumpre nos céus, sendo ela para nós boa, perfeita e agradável, e só tendo como desfrutar aqueles que não tomam o mundo como modelo, a cultura contemporânea, vigente, atraente, sedutora, corrupta, covarde, suja, como uma referência para as suas escolhas e decisões e conduta. Mas antes, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 12:2, não aceitando os decretos intimidadores deste tempo presente, não se moldando à mentalidade que está estabelecida neste momento secular da humanidade, mas antes, sendo transformados pela renovação, foi antecedido pelo versículo 1 dizendo que pelas muitas misericórdias que estão em Deus e que são ministradas sobre as nossas vidas, nos dando a oportunidade diária de sermos alcançados pela sua graça, favor imerecido, que nos empodera para termos uma vida não dependente do pecado, ou até mesmo uma vida cuja comunção em nossas vidas, como derramamento de amor em nosso com a rede, e possivelmente nós vamos dar uma pausa aqui nesse momento para voltarmos já já. Pronto, voltamos. Para voltarmos e já voltamos a fim de atender este tempo. E eu sei que muitas coisas que parecem ser ou que se apresentam de forma inusitada e inesperada, como se fosse algo do acaso, não é. Nessa manhã, algo muito poderoso está tomando o meu coração e a minha mente, diante daquilo que nessa madrugada foi ministrado, dos testemunhos que ouvimos ali na oração da meia-noite, das irmãs que estão participando, e consequentemente de um documentário muito simples que comecei a assistir na madrugada,
mas por conta da sonolência, deixei para finalizá-lo agora pela manhã, e ao finalizá-lo, um forte impacto tomou o meu coração e a minha alma, me trazendo para um lugar de examinação ainda mais profunda em relação às minhas verdadeiras motivações na condição de um homem, de um cristão, de um servo de Deus que foi levantado nesta terra para dar testemunho da vida de Jesus Cristo. Então, estamos agora, seguindo a programação, falarmos do lugar central, do lugar inegociável, do princípio da obediência para aqueles que se relacionam com Deus e o tornam a prioridade das suas vidas. Nós temos um material já separado aqui, um versículo que eu quero trabalhar aqui, comentar com vocês, e às 18 horas nós estaremos também desenvolvendo uma live, e nesse horário da live nós vamos estar fazendo comentários das frases em destaque dos devocionais que estamos usando diariamente para meditar, que é o devocional Priorize Deus, que falamos dele às 6 da manhã, lemos ele hoje, foi no horário das 8, e agora, no horário de meio-dia, nós vamos ler já o devocional Café com Deus Pai, onde também tem uma frase em destaque, e às 18 horas teremos um momento para focar nessas frases, trazer um comentário edificante sobre essas frases. E agora nós vamos para falar sobre obediência. Para tanto, vamos usar o versículo de Deuteronômio, capítulo 5, e o versículo é o 29. Deuteronômio, capítulo 5, e o versículo é o 29. Nós vamos falar bem rapidamente, né? Porque essa questão da obediência, ela traz para nós, né, duas condições a título de resultados. A prática da obediência, segundo as Escrituras, de forma geral, ela traz recompensas, né? A inobservância da obediência, ou a desobediência, ela vai trazer para nós consequências. E nós vamos trabalhar o entendimento bíblico num contexto mais amplo, para depois, numa próxima etapa, estarmos aí trabalhando de maneira mais minuciosa, para que possamos ser tratados, confrontados com a luz da palavra. Mas, em Deuteronômio, capítulo de número 5, Deuteronômio 5, 29. Só um momento para nós começarmos a Pronto. A citação diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Uma declaração da palavra do Senhor como um anseio de Deus, que diz: quem dera eles tivessem sempre no coração a disposição para temer a Deus, no sentido de honrá-lo, reconhecê-lo como Deus, e juntamente ao temor de Deus, a obediência a todos os seus mandamentos. O Senhor fala que dessa forma tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Então estamos percebendo aqui como que de fato é importante, por que não dizer essencial, inegociável, o lugar da obediência na vida
de todo e qualquer cristão sério, maduro e que verdadeiramente tem Deus na sua vida como prioridade. Aqui eu tenho uma introdução que diz: a Bíblia ensina sobre a obediência de várias maneiras e em diferentes contextos, destacando sua importância tanto na relação com Deus quanto nas interações humanas. Aqui estão alguns dos principais ensinamentos bíblicos sobre a obediência. Nós não vamos nos aprofundar neles agora, né? Vamos só dar esse spoiler aqui, mas posteriormente nós vamos falar da obediência, a obediência a Deus, a obediência a Jesus Cristo, a obediência às autoridades e a obediência na vida diária. A conclusão desse estudo diz o seguinte: a obediência é um tema central na Bíblia, que reflete a submissão à vontade de Deus, o respeito pelas autoridades estabelecidas e a manutenção de relações harmoniosas e justas. Obedecer a Deus e aos seus mandamentos é visto como um sinal de amor e fé, resultando em bênçãos e uma vida alinhada com os princípios divinos. É fato, Deus é o justo juiz, e sendo um juiz, ele legisla, ele estabelece leis e princípios que terão que ser cumpridos. Estamos agora numa nova dispensação, a dispensação ou o tempo da graça, onde há um novo sacerdócio, o sacerdócio de Jesus Cristo. Não é mais o sacerdócio mosaico, com as leis que foram entregues a ele e que configuraram a relação na antiga aliança ou Antigo Testamento, que por sua vez apontavam para Cristo, que veio cumprir esta lei, e segundo o escritor aos Hebreus, quando há uma mudança de sacerdócio, existe a mudança de lei. E Jesus, ele traz ao longo do Evangelho, narrado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, citações claras do novo mandamento que ele traz, dessa condição em que ele diz que aquele que guardar os meus mandamentos, os meus ensinamentos, este é o que me ama. E pontuar que um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros, da mesma forma que eu vos amei. Temos aqui um contexto bem básico, introdutório, só que agora nós vamos deixar aqui 3 pontinhos, reticências, identificando que teremos um próximo momento para poder aprofundar a temática. Mas é interessante que você guarde isso. É do anseio de Deus que fazemos a escolha pela obediência, porque obedecer é uma escolha e não uma imposição. Deus nos deu a alma, e na alma, ou a nossa psique, ou psique, como alguns declaram, temos a presença dos nossos pensamentos, ou a razão, temos a presença da nossa vontade, também chamada de volição, bem como a presença daquilo que refere-se às decisões, pensamento, sentimento, as emoções e a vontade. E por conta de termos essa tricotomia na alma, o Senhor, ele aguarda que, pelo direito de escolha que ele nos deu, chamado de arbítrio, escolhas e decisões que podemos tomar, uma vez que temos pensamentos, né, que envolvem-nos com sentimentos e também a vontade. A partir da interação desses 3 aspectos da nossa alma, Deus espera que façamos escolhas que apontem para a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, amanhã nós daremos sequência em mais um dia, onde estaremos tratando às 6 da manhã, na live das 6 da manhã, sobre santidade, na live de meio-dia, quando entregamos o jejum, o tema da obediência, e na live das 18 horas iremos falar de fidelidade. Agora, nós vamos abrir um parêntese para então começarmos a falar do devocional Café com Deus Pai. Então, no devocional de hoje, Café com Deus Pai, nós temos o título Não Ande com Tanque Vazio. 23, perdão, não é o Não Ande com Tanque Vazio, porque não estamos no dia 23 de junho, estamos no dia
25. E é isso mesmo. 25 de junho. Não ande com o tanque vazio. Citação bíblica. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. João capítulo 17, versículo 13. O capítulo 17 de João é o capítulo reservado à oração intercessória sacerdotal de Jesus. E aqui nós temos o autor iniciando da seguinte forma: certamente você já passou pelo apuro de não ter abastecido o seu automóvel achando que tinha combustível suficiente e se viu com um tanque na reserva, justamente quando não havia nenhum posto de serviço à vista. Olha que situação. Isso já aconteceu comigo quando nos mudamos para Presidente Prudente, São Paulo, para pastorear a igreja que me foi designada. Acabei me perdendo dentro de um canavial. Era o ano de 2007. Estávamos no verão em um veículo sem ar-condicionado. Ficamos por longos quilômetros perdidos naquele trajeto. Para piorar a situação, eu não tinha dinheiro suficiente, além de não poder contar com a ajuda de ninguém à nossa volta. Também não tínhamos como abastecer o veículo até chegarmos ao lugar planejado. A cada quilômetro percorrido, uma agonia, mas saímos daquele canavial, chegamos a Presidente Prudente com um combustível na reserva. O marcador já indicava a necessidade de abastecimento muitos quilômetros antes. Essa analogia retrata de forma clara o nosso interior, quando estamos abastecidos de alegrias temporárias oferecidas pelo mundo, que rapidamente se esvaem, deixando a sensação de vazio e escassez. Mas com Cristo o vazio é preenchido de uma alegria que não se esvai, porque a alegria de Jesus é plena. Jesus não quer nos ver andando com um tanque vazio, mas cheio. A sua vida carrega a alegria de Cristo? Jesus é a água viva e o pão da vida. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede, e quem come desse pão jamais terá fome. Frase em destaque: na vida teremos provações, e Jesus está disposto a estar conosco nestes momentos. Hoje, por exemplo, é mais um dia bom da parte de Deus. Independente da leitura que façamos, por conta das circunstâncias que tenhamos que enfrentar ou que estejamos enfrentando, para Deus esse é um dia bom. Em especial para aqueles que o reconhecem como Deus em suas vidas. Assim sendo, tenha esta certeza. Jesus disse: estarei com vocês até a consumação dos séculos, ou até os últimos dias. Contudo, ele também nos avisou, nos informou que no mundo teremos aflições e que teríamos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Esse bom ânimo, em algumas traduções, significa coragem. E a coragem é resultado no coração de alguém que recebeu o amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus lança fora todo medo, fazendo com que a coragem brote. Então, para mim e para você, que fomos alcançados, e se de repente você está entrando na programação, ou recebeu a sugestão desse vídeo, ou alguém indicou este vídeo para você, e você não é alguém que faz parte, que crê, que confessa a fé judaico-cristã. Deixa eu te dizer algo. Não veio por acaso para você esta mensagem. E porventura eu imagino que, na situação em que vivemos nesta terra, todos nós, os que cremos e os que não cremos, temos que diariamente passar por batalhas e lutas. Temos que enfrentar aflições. E, a depender da estrutura interior que tenhamos, essas aflições e essas lutas se tornam implacáveis. E aqui é o momento, o ponto divisor de águas. Disse Jesus claramente que, em meio à noção ilustrativa ou análoga das aflições e lutas, ele falou sobre ventos e tempestades que viriam e dariam contra a casa que está sendo vista como a vida da pessoa ou das pessoas. E ele dá
dois tipos de construtores. Ele apresenta duas pessoas, dois contextos. Aqueles que constroem a sua casa sobre a areia e aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. Os que constroem a sua casa ou fazem a sua vida crescer num terreno arenoso, ele chama essas pessoas de loucas e insensatas. Por quê? Porque o dia mau ele vem para todos nós. Mais cedo ou mais tarde teremos que enfrentar adversidades e lutas que nos colocarão num ponto de rompimento, um ponto de ruptura, um ponto de inflexão, onde o que valerá é o que carregamos por dentro. É o que está debaixo dos nossos pés do ponto de vista espiritual e ilustrativo. Porque se você é alguém que de repente não crê em Cristo, ou vê Jesus tão somente como uma figura religiosa, uma figura que só está acessível para as pessoas que não são muito dotadas intelectualmente da capacidade de discernir, de ter um senso lógico ou crítico da vida e que dependem de um Salvador, dependem de alguém. Deixa eu te falar, isso é para toda a humanidade. Você pode parar para observar. Cristo é uma figura central na humanidade, sejam ateus, céticos, políticos, filósofos, antropólogos, quem quer que seja, qualquer que seja a doutrina, qualquer que seja o ramo do conhecimento ou ciência humana, eles reconhecem. Existe um tempo antes de Cristo e um tempo depois dele. Agora, o que você vai fazer em relação a reconhecer a pessoa dele é uma escolha sua, porque ele diz, aqueles que ouvem os meus ensinamentos e os colocam em prática, este será comparado, reconhecido como uma pessoa sábia que edifica a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Porque quando vier a tempestade, quando quer dizer que ela vai acontecer? Não sabemos o dia nem a hora, mas os dias maus, as adversidades e as aflições estão na agenda de Deus para a humanidade. E quando isso acontecer, para aqueles que colocam em prática os ensinamentos de Cristo, esses tais têm debaixo dos seus pés uma estrutura sólida, rochosa, que os garante diante das intempéries da vida. Pode até ser que haja o abalo da estrutura, mas ela não vai ruir, ela não vai ceder, ela não vai cair. Não vamos olhar para trás, nem para o lado, nem para o outro. Olharemos para o alto, por que não dizer para dentro, onde Ele habita em nós, no novo coração que Ele nos deu, e onde o Seu Espírito permanece testificando que já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. E por isso temos a esperança de, no meio de toda adversidade e luta, vermos a glória de Deus se manifestando com livramentos, com socorro, com auxílio, com o cumprimento da Sua palavra. E aqui eu finalizo declarando para você que talvez pode não ter a prática da fé bíblica cristã ou da fé judaico-cristã. Essa mensagem está chegando a você não por acaso. Está sendo ofertado a você, está sendo oferecido a você a oportunidade, pela misericórdia deste dia, para fim de que você se achegue a Deus e a graça do Senhor transforme a sua vida e a sua história, uma vez que você o reconheça como Deus. Nesta hora, eu quero entregar, nesse tempo de oração, finalizando esta live, entregar o nosso jejum. Você que esteve aí jejuando do período matutino, agora 12h35, então é tempo de apresentarmos a Deus com ação de graças, sendo grato ao Senhor, esse período matutino, aonde nos expomos a Sua palavra, aonde estivemos, alguns de nós, tempo de qualidade com Deus, não somente para falar com Deus, mas principalmente para ouvi-lo falar. Nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, nesse final de manhã, início de tarde, nós nos apresentamos a Ti para, ó Pai, entregar este tempo de jejum, dando graças ao Senhor, porque sabemos que quando nos achegamos a Ti, cumprindo a Tua vontade descrita na Tua palavra, o Senhor se achega a nós. O Senhor nos ministra, o Teu Espírito nos desperta, a intercessão de Jesus nos alcança, e dessa forma somos fortalecidos para que na nossa jornada possamos dar ainda mais fruto, possamos experimentar ainda mais da Sua graça e da Sua fidelidade disponível à vida de todo aquele que crê. Porque está escrito
que os tempos antigos nunca viram e nem ouviram de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Oramos, Pai, para que este seja um tempo em que, pelo Teu Espírito, possamos ser aquecidos em nossos corações, iluminados em nossa mente e entendimento acerca do lugar central, do lugar essencial da santidade, da obediência e da fidelidade, a fim de tornar o Senhor a nossa prioridade. Desta forma, eu te entrego, Senhor, este tempo em jejum e oração, declarando desde já a sua bênção, o seu cuidado e o seu zelo para com os seus filhos amados, que neste tempo entenderam a necessidade de se aproximar do Senhor com o coração quebrantado, o espírito contrito, buscando mais de ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estamos então nessa hora encerrando essa live. Amém. Uma programação foi divulgada no grupo, estamos ali alimentando um pouco mais, né? E já no período da tarde chegarão mais informações. Então você que está aqui, que de repente não faz parte do grupo do WhatsApp e tem um interesse, fala comigo aqui, manda um direct no privado, para que a gente possa então bater um papo e então adicionar você no grupo, um ambiente abençoado, um ambiente estimulante, um ambiente para que de fato você dia a dia tenha ali postagens que animem você a reconhecer Deus como sua prioridade. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz. Tchau, tchau.